Bom dia, sétimo ano. Vamos a mais uma aula essa semana. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade aos grupos de plantas que nós já vimos. E vamos falar sobre a reprodução desses grupos, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Começando então pela reprodução das briófitas. No ciclo reprodutivo desse grupo de plantas, assim como nas pteridófitas também, ocorrem duas fases de reprodução: a fase sexuada e a fase assexuada. Na fase sexuada, há a produção de gametas masculino e gameta feminino. O que são gametas? Gametas são células responsáveis pela reprodução, também chamadas de células sexuais. E são essas células que vão se unir para formar um embrião, gerando um novo ser. Esse processo é tanto em seres vivos animais como em seres vivos vegetais. Já na fase assexuada, há a produção de esporos. Esporos é uma estrutura, podemos chamar de célula reprodutiva também, que é capaz de germinar quando encontra um ambiente propício para a germinação e vai dar origem a um novo organismo. Então, os gametas é necessário as duas células. O esporo é apenas uma célula reprodutiva, né? É uma estrutura que vai dar origem a um novo ser. As briófitas, elas apresentam plantas de sexos separados. As plantas masculinas produzem gametas que são chamados anterozoides, e as plantas femininas produzem gametas chamados oosferas. As briófitas são dependentes da água para a reprodução. Então, o gameta masculino anterozoide se desloca até chegar ao gameta feminino, que é a oosfera, e ocorre a fecundação. A união desses dois gametas é que vai formar um embrião. Esse embrião se desenvolve e origina sobre a planta feminina uma estrutura que produz esporos, que são liberados no solo, podendo germinar e origina novas plantas. Então é um ciclo, né? Nós vamos ver agora o ciclo de cada grupo de planta. Então, é o ciclo das briófitas. Então, eu vou falar de uma forma que vocês vão observando o que acontece nesse ciclo. Então, tem o gametófito masculino e o gametófito feminino. O masculino, que é o anterozoide, na presença de água, ele vai, vamos dizer, nadando, né, até chegar à planta feminina. Aí, na planta feminina, ele encontra o gameta feminino, que é a oosfera, e ocorre a fecundação. Sobre a planta feminina, forma-se o embrião e desenvolve uma estrutura que produz esporos. Esses esporos caem no chão, podendo germinar e origina novas plantas, masculina ou feminina. Então, esse é o ciclo das briófitas. Reprodução das pteridófitas. Todas as samambaias em fase de reprodução produzem soros, como eu já falei na aula passada, que são os pontinhos escuros na folha da samambaia. No interior de cada soro existem os esporos, que são liberados e, ao amadurecerem, podem cair no solo, germinar e formar uma estrutura chamada prótalo. No prótalo são produzidos os gametas masculino e feminino. A união desses gametas vai originar um embrião, que dará origem a uma nova planta. Então, observem melhor aqui no esquema. Então, os soros, que são esses pontinhos escuros, né, presentes nas folhas, eles são abertos, eles vão se abrir e vai haver uma liberação dos esporos. Então, os esporos estão ali nos soros. Os esporos são germinados, né, caindo no solo, eles germinam e vai dar origem ao prótolo, que é essa estrutura aí embaixo que parece um coração. No prótolo ocorre a produção de gametas, masculino e feminino. A união desses gametas vai formar o embrião e o embrião dará origem a uma nova planta.
Então, esse é o ciclo das pteridófitas. Reprodução das gimnospermas. Nessas espécies, os indivíduos podem ter sexos separados ou ser hermafroditas. Sendo hermafrodita, o que acontece? Eles apresentam gameta masculino e feminino na mesma planta, diferente das briófitas e das pteridófitas, né? As gimnospermas apresentam estruturas reprodutivas chamadas estróbilos. Esses estróbilos produzem os grãos de pólen que contêm os gametas masculino e feminino. Os grãos de pólen do estróbilo masculino são transportados pelo vento até o estróbilo feminino. É o processo de fecundação. Então, diferente das briófitas, que acontecia a reprodução na água, aqui já o grão de pólen já é transportado pelo vento. Então, com a fecundação ocorre a formação do embrião no interior das sementes. A semente pode germinar ou cair no solo e formar uma nova planta. Então, só para relembrar, as gimnospermas, temos como exemplo o pinheiro do Paraná, né, que é o mais comum. Então, é o grupo de plantas que possuem sementes, mas não possuem frutos ainda. Então, reparem aí no ciclo de reprodução das gimnospermas. No pinheiro, por exemplo, né, que é o exemplo que foi colocado aqui, existem os estróbilos, masculino e feminino, né? Então, essa estrutura de reprodução nós chamamos de estróbilo. No estróbilo masculino, existem os grãos de pólen, que são transportados pelo vento. Reparem aí, e eles chegam até o estróbilo feminino. Com a fecundação, ocorre a formação do embrião no interior das sementes. A semente vai germinar ao cair no solo e assim formar uma nova planta. Reprodução das angiospermas. Essa reprodução pode ser dividida em etapas. Então, as etapas começam pela polinização, depois a fecundação, depois o desenvolvimento dos frutos, dispersão das sementes e a germinação. A parte masculina produz os grãos de pólen e o gameta feminino fica dentro da parte feminina da flor. Então, na polinização, diversos agentes, como insetos, aves, morcegos, são atraídos pelas flores das angiospermas. Então, esses animais que vão transportar o grão de pólen, possibilitando o encontro entre o gameta masculino e o feminino. Na fecundação, o grão de pólen se deposita na parte feminina da flor. A parte feminina é formada pelo tubo polínico, pelo ovário e pelo óvulo. E assim vai dar origem ao embrião, ali dentro do tubo polínico, que será o fruto. O fruto, então, podemos dizer que ele envolve e protege as sementes. Os frutos auxiliam no processo de dispersão das sementes, quando essas sementes são ingeridas por animais. E aí, essas sementes são eliminadas com as fezes dos animais. Então, essas sementes, ao cair no solo, sendo eliminadas pelas fezes dos animais, elas germinam e dão origem a uma nova planta. Então, esse é o ciclo reprodutivo das angiospermas. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Façam as atividades com dedicação, seguindo as orientações, né? E tenham um bom dia.